Ei, velha! Quem te deu permissão para fazer isso? Gritou Patrícia, arrancando o pano das minhas mãos e batendo com força no meu pulso. O barulho do tapa ecoou pela cozinha, se misturando ao som da chaleira fervendo. Meu filho, Daniel, estava ali, encostado na porta, de braços cruzados, em silêncio. Foi esse silêncio que doeu mais do que o golpe. Ele me olhou como quem observa uma estranha, como se eu fosse um peso, um incômodo, uma sombra que se arrastava pela casa sem ser convidada. Naquele momento, senti que algo dentro de mim se quebrou, e dessa vez não haveria remendo. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Tudo começou com um simples gesto. Eu tentei arrumar a mesa do café antes que eles acordassem. O sol mal nascia, e eu achava que estava ajudando. Queria deixar tudo bonito, como fazia quando Daniel era pequeno. O café fresco, o pão cortado, a manteiga à mesa. Mas naquela casa, o amor virou invasão, e o cuidado, ofensa. Patrícia desceu as escadas com o rosto inchado de sono e o veneno já pronto na voz. Eu não pedi para a senhora tocar nas minhas coisas. Fiquei parada, sem saber se pedia desculpas ou se apenas saía dali. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela avançou, me empurrou e gritou: "Aqui! Quem manda sou eu!" Daniel permaneceu imóvel. Nenhum para, nenhum basta. Aquele homem que eu carreguei nos braços, que eu alimentei quando a febre o fazia delirar, agora me olhava com frieza. A mesma frieza que vejo nas pedras de túmulo. Eu só quis ajudar, murmurei. Ela riu. Ajudar? A senhora só atrapalha. Pegou o pano e jogou no chão. Quer ajudar? Então limpa isso. Abaixei devagar. Não por submissão, mas para esconder as lágrimas que me queimavam os olhos. O chão frio parecia me chamar de volta à realidade. Aquela não era mais minha casa. E talvez nunca tivesse sido, desde o dia em que Daniel me disse: "Vem morar com a gente, mãe. Assim você não fica sozinha." Sozinha. Mal sabia ele que a solidão não vem da ausência de gente, mas do vazio de olhares. Fiquei ali, ajoelhada, ouvindo o som da risada dela. Era uma risada leve, satisfeita, como quem vence uma disputa antiga. Quando levantei o olhar, percebi que Daniel já tinha saído da cozinha. Nem sequer olhou para trás. Passei o resto do dia sem dizer uma palavra. Arrumei o que podia, lavei a louça, estendi roupa no quintal. Cada tarefa era um lembrete de que eu respirava num território inimigo. Mas no fundo comecei a entender. O amor cego é a pior das prisões. À noite, quando a casa silenciou, me sentei na cama e encarei minhas mãos. Eram mãos gastas, com pequenas manchas de tempo, mas ainda firmes. Mãos que construíram, alimentaram e cuidaram. Agora, seriam mãos que fariam algo diferente, algo que ninguém esqueceria. Naquela hora, não chorei. As lágrimas secaram no instante em que percebi que não havia mais nada para salvar. Só restava a dignidade, e ela eu não deixaria ninguém roubar. Abri o guarda-roupa e encontrei uma velha caixa de costura. O mesmo estojo que usei para costurar as roupas de Daniel quando ele era criança. Ali estavam minhas agulhas, minhas linhas, meus retalhos. Cada cor guardava uma memória. O azul, dos uniformes de escola. O branco, das roupas que fiz para o casamento dele. O vermelho, o vermelho. A cor do sangue e da coragem. Peguei o novelo carmesim e enrolei nos dedos. Senti a força que há no fio. Uma linha, quando bem conduzida, pode amarrar destinos. Ou desatar nós que o coração não consegue mais suportar. Aos poucos, o plano foi nascendo, silencioso. Não seria uma vingança barulhenta. Seria algo mais lento, mais profundo. Uma costura de lembranças e verdades. Enquanto eles dormiam, eu bordaria cada ponto da minha dor. No começo, pensei em bordar apenas flores, como quem tenta colorir a tristeza. Mas logo percebi que flores demais só servem para enfeitar túmulos. Então, comecei a bordar palavras. Palavras que tinham peso, som e espinho. Cada letra era um pedaço de tudo o que me negaram dizer. Durante as madrugadas, o tecido crescia,
e junto com ele crescia minha paz. Era como se o pano me ouvisse, como se cada ponto fosse uma confissão silenciosa. Eu te amei quando ninguém mais amava. Eu calei quando devia gritar. Mas agora é minha vez de falar. No meio da escuridão, meu bordado era uma estrela, um segredo costurado em paciência. E enquanto a agulha entrava e saía do pano, eu repetia para mim mesma: o silêncio é uma arma, e eu aprendi a usá-lo. Quando o relógio marcou 4 da manhã, guardei tudo na caixa e a escondi sob a cama. Olhei pela janela e vi o primeiro traço de luz no horizonte. Sorri. O dia estava nascendo, e com ele, a mulher que eu sempre fui, e que eles tentaram enterrar viva. No andar de cima, ouvi o som da porta do quarto se abrindo. Passos lentos. Patrícia descia, bocejando, pronta para mais um dia de desprezo. Mas eu já não sentia medo. A essa altura, o medo tinha virado linha, e eu o tinha costurado no tecido da minha vingança. Quando ela entrou na cozinha, não desviou o olhar. Nem eu. Nossas sombras se cruzaram no chão, como duas feras prestes a se enfrentar. Mas dessa vez, quem recuou foi ela. Eu apenas disse: o café está pronto. Ela estranhou o tom, mas não respondeu. Sentou-se com o rosto amassado e serviu o leite. Daniel chegou logo depois, o mesmo silêncio de sempre. Enquanto comiam, observei os dois. Sabia que dentro de poucos dias eles jamais olhariam para aquela mesa da mesma forma, porque o que eu estava prestes a deixar ali, sobre o pano e o pão, mudaria tudo. Costuma-se dizer que o tempo cura tudo, mas eu aprendi que ele apenas ensina a conviver com o que não tem cura. E no meu caso, o que doía não era o presente, era o passado que continuava vivo, me olhando nos olhos toda vez que eu via o rosto do meu filho. Daniel nasceu num dia de chuva fina. Meu marido, Augusto, chorou como criança quando o viu pela primeira vez. Ele tinha as mãos pequenas e os olhos mais claros que o céu depois da tempestade. Lembro de ter prometido naquele instante que nunca deixaria faltar amor. E cumpri. Cumpri com a alma, com o corpo e com o sangue. Augusto trabalhava como pedreiro. Homem simples, mas com um coração que valia mais que ouro. Nos dias bons, ele voltava para casa com um sorriso e o cheiro de cimento nas mãos. Nos dias ruins, voltava calado, e eu sabia que a dor dele não era física. Era o peso de tentar dar o melhor e achar que ainda era pouco. Vivemos anos difíceis, mas cheios de ternura. A pobreza nos testava, mas nunca nos separou. Nosso único luxo era o amor. E foi justamente esse amor que se tornou a minha ruína quando ele se foi. Foi um acidente tolo, desses que parecem saídos de uma piada cruel do destino. Uma laje mal sustentada, um passo em falso, e ele caiu. Tinha só 42 anos. Lembro até hoje da última coisa que me disse antes de sair de casa naquela manhã. Volto para almoçar, amor. E nunca voltou. Naquela tarde, o mundo inteiro pareceu desabar sobre mim. Fiquei viúva aos 33, com um filho de 9 anos e uma alma que mal sabia como respirar sem aquele homem. Daniel chorou por dias, depois começou a se calar. E eu, sem entender o silêncio dele, achava que era força. Mas era dor. Uma dor que foi crescendo entre nós, ocupando cada espaço da casa até virar um abismo. Durante anos, lutei para que ele tivesse o que eu nunca tive: estudo, conforto, oportunidade. Lavei roupa para fora, costurei até de madrugada e vendi pão na feira. Meu corpo doía, mas o sorriso dele me curava. Cada caderno novo, cada boletim cheio de notas boas, era como um remendo no meu coração rasgado. Mas a vida tem um jeito cruel de nos fazer pagar pelos nossos próprios sacrifícios. À medida que Daniel crescia, o orgulho que eu sentia se misturava com medo. Medo de perdê-lo para o mundo que eu mesma o ensinei a sonhar. Quando ele passou no vestibular, chorei de alegria e de vazio. Lembro de ter dito: vai, meu filho. Mas volta para casa de vez em quando, tá? Ele me abraçou e prometeu. Promessas são fáceis quando o coração ainda é menino. O difícil é quando o tempo o transforma em pedra. Os anos passaram. Daniel se formou, arrumou emprego, comprou um carro. Cada conquista dele era um pedaço de mim que se desprendia. Não de inveja, mas de saudade. Eu o via vencer e, ao mesmo tempo, desaparecer.
Quando conheceu Patrícia, tudo mudou de vez. Ela era bonita, educada e diferente. Daquelas mulheres que sorriem com os lábios, mas não com os olhos. No começo, tentei gostar dela. Afinal, era a mulher do meu filho. Mas havia algo ali, algo frio, como o toque de uma pedra polida. Nos jantares de domingo, ela me observava como quem estuda um objeto fora do lugar. Se eu me levantava para ajudar, ela dizia: "Deixe, dona Helena, a senhora já fez muito." Mas o tom não era de gratidão, era de impaciência. Daniel parecia não perceber. Estava cego pelo encanto, pelo orgulho de ter subido na vida. E eu, tola, achava que era só ciúme meu. Mas o tempo me mostrou que não era ciúme, era pressentimento. Depois do casamento, o afastamento veio rápido, silencioso. As visitas diminuíram, as ligações rarearam, as palavras se tornaram curtas. Até que um dia ele me chamou para morar com eles. Disse que seria melhor para mim. E eu, ingênua, aceitei. Achei que seria um recomeço, mas era o início do meu exílio. A casa deles era grande, moderna, fria. Tudo tinha lugar, menos eu. No primeiro dia, Patrícia já estabeleceu as regras com um sorriso doce. "Dona Helena, a senhora pode ficar no quarto do fundo. É mais silencioso, silencioso." Mal sabia ela que o silêncio seria a minha única companhia. As semanas seguintes foram um desfile de pequenas feridas. Ela reclamava de como eu dobrava as toalhas, de como temperava a comida, de como falava alto ao telefone. E Daniel apenas dizia: "Mãe, tenta se adaptar. Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo." Essas 4 palavras viraram um mantra de covardia. E eu, sem perceber, comecei a encolher dentro de mim. Deixei de cozinhar, de cantar, de sorrir. Passei a andar devagar, com medo de incomodar até o ar que respirava. Até que, naquela manhã, quando tentei preparar o café, tudo explodiu. O tapa dela na minha mão foi só o estopim. O verdadeiro golpe foi o olhar de Daniel, vazio, distante, cúmplice do silêncio. Mas naquele mesmo instante, algo diferente nasceu dentro de mim. Não era ódio, era lucidez. Percebi que por toda a vida eu havia confundido amor com obediência, e que às vezes o perdão demais alimenta monstros. Patrícia me odiava e Daniel me temia, mas os dois ainda não entendiam quem eu realmente era, porque por trás da mulher calada que eles enxergavam havia uma costureira. E costureiras sabem transformar qualquer pedaço rasgado em arte. Sabem esconder segredos nas linhas. Sabem criar beleza, com dor. Naquela noite, quando fechei a porta do meu quarto e tirei a velha caixa de costura do armário, eu senti Augusto ali comigo. Senti suas mãos sobre as minhas, firmes, dizendo: "Agora é sua vez, Helena." Peguei a agulha, passei o fio vermelho e respirei fundo. Naquela primeira pontada no tecido, entendi que o amor, quando sufocado, vira arte. E que a arte, quando nasce da dor, sempre cobra o seu preço. Há silêncios que confortam, mas há outros que gritam. E o silêncio do meu filho era desses, o tipo que dói mais do que qualquer palavra dita em voz alta. Nos dias seguintes àquela manhã em que Patrícia me bateu, Daniel fingiu que nada tinha acontecido. Tomava café, ia para o trabalho, voltava à noite, ligava à televisão e se perdia em programas que não diziam nada. E eu, no canto da cozinha, fingia não existir. Era uma coreografia silenciosa. Eu evitava olhar para ele evitava olhar para mim, e Patrícia desfilava pela casa como quem reinava num território conquistado. Cada gesto dela era um lembrete. Eu estava ali de favor, mas à medida que o tempo passava, comecei a perceber pequenas rachaduras nessa fachada de perfeição. O tom da voz dele mudava quando falavam sozinhos. Às vezes, à noite, ouvia gritos abafados vindo do quarto deles. E o mais estranho, ela sempre saía de lá rindo. Ele, em silêncio. Uma noite fui pegar água e o encontrei sentado na sala, no escuro. O rosto iluminado apenas pela luz azul da televisão desligada. "Daniel?" chamei. Ele se assustou. "Mãe, não dormiu?" "Não consigo dormir onde não há paz." Ele ficou quieto. Os olhos dele, fundos, revelavam o cansaço de quem carrega algo pesado demais para dividir.
Tá tudo bem com você? Perguntei. Tá, mãe. Tá tudo bem. Mentira. Mas aprendi que há perguntas que, quando insistidas, quebram mais do que curam. Sentei ao lado dele, e por alguns segundos ficamos só ouvindo o som da chuva batendo no telhado. Sabe o que eu mais lembro do seu pai? Comecei. O quê? Ele nunca me fez sentir medo dentro da nossa casa. Ele olhou para mim, e pela primeira vez em anos, vi culpa nos olhos dele, mas não disse nada. O silêncio dele foi uma confissão. Nos dias seguintes, comecei a observar mais. Quando ela chegava do trabalho, ele desligava o telefone rápido. Se eu chamava para jantar, ela respondia no lugar dele. E quando ele saía para a rua, ela conferia o relógio, o celular, as mensagens. Havia algo doentio naquela relação. E talvez o verdadeiro prisioneiro daquela casa não fosse eu. Naquela semana, ele esqueceu a pasta de trabalho em cima da mesa. Enquanto recolhia as coisas para limpar o tampo, vi cair de dentro um papel dobrado. Era uma notificação bancária. Empréstimo recusado. Embaixo, o valor. R$ 120 mil. Meu coração disparou. Daniel nunca gostou de dívidas. Por que ele tentaria um empréstimo tão alto? Guardei o papel de volta, em silêncio. Mas naquela noite, enquanto o vento balançava as cortinas, comecei a entender que o silêncio dele não era covardia. Era medo. E o medo, quando alimentado por culpa, vira submissão. Dias depois, Patrícia teve um surto por causa de uma toalha. Sim, uma simples toalha. Eu a estendi na varanda e ela gritou. Eu já falei para a senhora não pendurar suas coisas onde os vizinhos possam ver. Quer que pensem que a gente mora com uma velha? Daniel estava no sofá. Fez menção de levantar, mas ela lançou um olhar rápido. E ele sentou de novo. Esse gesto simples me disse tudo. Ela o dominava, não apenas com palavras, mas com algo mais profundo, algo que eu ainda não entendia. Fui para o meu quarto, fechei a porta e respirei fundo. A raiva começou a se misturar com pena. Sim, pena dele, porque percebi que, no fundo, Daniel era tão refém quanto eu. Mas havia uma diferença. Eu já sabia que estava presa. Ele não. Nas semanas seguintes, comecei a acordar antes do sol e a costurar em silêncio. O som da agulha entrando no pano era como o tic-tac de um relógio que contava os segundos para algo que ainda não tinha nome. Eu costurava e observava. Cada risada dela, cada olhar dele, cada mentira que flutuava pela casa como poeira. Foi numa dessas manhãs que notei algo novo. Patrícia recebia mensagens no celular e apagava rápido. Às vezes saía à tarde, dizendo que ia ao mercado, mas voltava sem sacolas. E certa noite, notei um perfume diferente nela. Um cheiro que não era de casa, nem de rotina. Era cheiro de segredo. O que antes era apenas uma sensação, começou a se tornar certeza. E quanto mais certeza eu tinha, mais calada eu ficava. Porque o silêncio, descobri, é a armadilha mais perigosa. Ele faz o inimigo relaxar. Daniel começou a ficar abatido. Trocava de roupa várias vezes, saía sem avisar, voltava tarde. Os olhos dele eram vermelhos, como quem chorou escondido. Até que, numa noite de sexta-feira, ouvi passos no corredor. A porta do meu quarto se abriu devagar. Era ele. Mãe, sussurrou. A senhora está acordada? Sempre estive. Ele se sentou na beirada da cama e passou as mãos pelo rosto. Eu não sei mais o que fazer. Com o que, meu filho? Ele hesitou. Com a vida que eu tenho. Fiquei em silêncio. Deixei que ele falasse, mas ele não continuou. Parecia preso. Então apenas acariciei a mão dele, como fazia quando era menino. Um dia, Daniel, o silêncio que você usa para se proteger vai te engolir. Ele levantou os olhos e havia lágrimas. Mas antes que dissesse algo, ouvimos passos no corredor. A sombra dela. Patrícia. Ele se levantou rápido, enxugando o rosto. Saiu sem olhar para trás. Quando ela passou pela porta, nossos olhares se cruzaram. O dela era de desafio. O meu, de aviso. E naquele instante, tive certeza. Ela sabia que eu sabia. Na manhã seguinte, encontrei a toalha que eu havia lavado jogada no lixo. No lugar dela, sobre a mesa, havia um bilhete escrito com letra firme. Não esqueça, você está aqui porque eu deixo. Segurei o papel por um instante e depois o dobrei calmamente. Não chorei, nem me revoltei. Apenas sorri,
porque ela ainda não tinha percebido que o silêncio dela não me feria mais. Ele apenas alimentava o que eu estava construindo, ponto por ponto, linha por linha. No fundo, eu sabia. O silêncio de um filho é o espelho da mãe que calou demais. Mas agora, quem estava aprendendo a falar era eu. Dizem que cada mulher carrega uma forma de rezar. Algumas dobram os joelhos, outras cruzam os braços. Eu aprendi a rezar com uma agulha nas mãos. Depois daquela madrugada em que Daniel entrou no meu quarto, percebi que a casa havia virado um campo de sombras. As paredes ouviam, o chão sussurrava, e cada olhar era um espelho rachado de segredos. Eu já não dormia. Apenas esperava o amanhecer como quem espera um juiz anunciar uma sentença. Foi numa dessas manhãs silenciosas que decidi abrir novamente minha velha caixa de costura. Dentro dela, o tempo ainda respirava. Linhas coloridas, botões antigos, agulhas guardadas como tesouros. Peguei o tecido branco que guardei desde o dia do casamento de Daniel. Era o mesmo pano que cobriu a mesa do almoço da família. Símbolo de união, de pureza, ironia cruel. Sentei na beira da cama, respirei fundo e enrosquei o fio vermelho na agulha. O vermelho sempre me atraiu. É a cor do amor e do sangue, do que cria e do que destrói. O primeiro ponto foi tremido. O segundo, mais firme. No terceiro, percebi. Eu não estava costurando pano, estava costurando lembranças. Cada ponto era uma memória. O rosto de Augusto sorrindo ao segurar Daniel no colo, o cheiro do feijão cozinhando nos domingos de sol, o som da risada do meu menino antes de virar silêncio. Mas entre as lembranças também vinham as feridas. O tapa de Patrícia, o olhar vazio de Daniel, o som do desprezo que ecoava pela casa todas as manhãs. E então, sem planejar, comecei a bordar palavras. Não flores, nem corações. Palavras. Palavras que doíam, mas que precisavam existir fora de mim. No canto do pano, escrevi com linha vermelha. A casa que abriga o silêncio, um dia acorda com o grito. Olhei o bordado e senti algo novo. Não era tristeza, era poder. A partir daquele dia, o pano branco virou meu diário secreto. Cada noite, quando eles dormiam, eu tirava o tecido da gaveta e escrevia com agulha tudo o que a boca já não podia dizer. Frases curtas, diretas, afiadas como navalhas. Vi o amor morrer entre a louça suja. O filho que se cala, mata a mãe devagar. Nem todo veneno vem em garrafa. Alguns usam perfume. Bordar era meu modo de falar com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. E a cada madrugada, o pano crescia, como se tivesse fome das minhas verdades. Certa noite, enquanto eu bordava, ouvi passos no corredor. Guardei tudo rápido e apaguei a luz. A porta se abriu devagar. Era Patrícia. Olhou ao redor desconfiada e foi embora. O coração quase saiu pela boca, mas estranhamente eu ri. Sim, ri, porque percebi que o medo dela já começava a nascer. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, ela me olhou de cima a baixo. A senhora dormiu bem? Dormi, respondi. Melhor do que nunca. Ela franziu o senho, tentando decifrar o que havia por trás do meu tom calmo. Mas eu continuei bebendo meu café, tranquila, saboreando o sabor doce da antecipação. Nos dias seguintes, percebi que Daniel estava mais distante do que nunca. Saía cedo, voltava tarde e mal me olhava nos olhos. Eu sabia que algo o consumia por dentro, mas já não cabia a mim salvá-lo. Cada um tem seu próprio inferno, e o dele dormia ao lado dele todas as noites. Continuei costurando. Com o tempo, o pano deixou de ser branco. Virou um mosaico de cores, dores e verdades. Ali estavam escritas as histórias que ninguém quis ouvir. A infância perdida, o amor que virou indiferença, a mãe que virou sombra. Um dia, enquanto eu bordava, lembrei do meu marido. Do jeito como ele dizia: Helena, quem tem paciência para costurar, tem paciência para vencer. E percebi. Ele estava certo. No fundo, eu não estava apenas costurando um pano. Eu estava tecendo o fim daquela farsa. Comecei a incluir detalhes que pareciam inofensivos, mas que diziam tudo. Desenhei, com linha preta, 2 silhuetas, um homem e uma mulher, de costas um para o outro. Depois, com linha cinza,
um copo quebrado sobre a mesa. E acima, em letras pequenas, escrevi: o que se quebra no amor não se conserta com mentira. O pano já cobria metade da cama quando percebi que faltava algo mais profundo, o nome deles. Pensei em bordar escondido, apenas as iniciais, mas não. Decidi costurar o nome completo, letra por letra. Daniel, Patrícia. Ao lado, escrevi: aqui dorme o amor que eu perdi e a vergonha que vocês ainda vão conhecer. Quando terminei, olhei o tecido e senti uma paz que não sentia há anos. Não era mais um pano, era uma sentença. E eu, a juíza. Naquela noite, sonhei com Augusto. Ele estava no quintal, sorrindo, e me dizia: tá quase pronto, minha Helena. Falta só o último ponto. Qual, Augusto? Perguntei. O que fecha o ciclo. O ponto do perdão. Acordei chorando. Mas não de dor, de compreensão. Entendi que o perdão não é esquecer. É libertar-se do peso de querer vingança. Mas libertar-se não significa desistir da justiça. Na manhã seguinte, sentei à mesa e escrevi num pedaço de papel: amanhã vocês vão entender o valor de uma mulher em silêncio. Dobrei o bilhete e o coloquei dentro da minha caixa de costura. O pano, guardei dobrado, dentro de uma sacola de tecido grosso. Olhei em volta e senti algo que não sentia há muito tempo: controle. Porque pela primeira vez em anos, quem tinha o poder dentro daquela casa era eu. E eles nem desconfiavam. Naquela noite, antes de dormir, Patrícia passou por mim no corredor e disse, com aquele sorriso torto: a senhora está muito quieta ultimamente. Eu respondi sem hesitar: é que o silêncio, querida, tem mais força que o grito. Ela riu debochada. Mas quando eu fechei a porta do meu quarto, pude ouvir o som da risada sumindo aos poucos. Talvez porque, no fundo, ela também sentisse o que eu já sabia: o silêncio é o primeiro aviso do fim. Eu sempre acreditei que o destino tem um senso de ironia. A mesma casa que um dia foi promessa de abrigo, agora era o palco da minha sentença. E o que começou com uma agulha, terminaria com uma faca invisível chamada verdade. Naquela manhã, o sol nascia tímido, e eu estava na cozinha, costurando os últimos pontos do meu bordado. Faltava pouco, mais uma frase, um traço, um fio vermelho que amarrasse tudo o que vivi. Meus dedos já não tremiam. Cada movimento era firme, exato, como se o tempo tivesse me transformado em uma máquina de precisão. Escrevi a última linha com calma. Tudo que é plantado em desprezo, um dia floresce em arrependimento. Sorri. Era o ponto final da minha história. Ou pelo menos, o início do fim deles. Mas antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Quando guardei o pano dentro da caixa, ouvi passos no corredor. O som dos saltos de Patrícia era inconfundível. Um toque de arrogância a cada passo. Ela apareceu na porta com aquele sorriso frio. O que a senhora está fazendo aí, hein? Só bordando, respondi. Nada que interesse. Tudo que a senhora faz aqui me interessa. Ela se aproximou, olhando ao redor. O cheiro do perfume dela enchia o quarto. Doce demais, enjoativo como veneno. Posso ver? Perguntou, estendendo a mão. É só um pano velho. Tentei disfarçar, mas ela já havia aberto a caixa. Os olhos dela brilharam ao ver o tecido dobrado, como se tivesse acabado de encontrar um segredo. Desdobrou com pressa, e conforme as frases bordadas foram se revelando, o sorriso dela foi sumindo. O filho que se cala, mata a mãe devagar, leu em voz alta, debochando. Nem todo veneno vem em garrafa. Alguns usam perfume. Olhou para mim, com o rosto se deformando em raiva. A senhora tá zombando de mim? Tá escrevendo sobre mim? Não respondi. O silêncio, mais uma vez, foi minha resposta mais poderosa. Ela avançou, rasgou o pano com as mãos e gritou: velha louca! Quem a senhora pensa que é? O som do tecido se partindo foi como um tiro dentro de mim. Mas eu não recuei. Apenas a encarei, firme, com os olhos secos. Cuidado, Patrícia. Cuidado com o quê? Com o dia em que o pano voltar a se costurar sozinho. Ela riu, histérica. Tá ameaçando? Não, só avisando. Nesse instante, Daniel apareceu na porta. Tinha acabado de chegar do trabalho.
O rosto cansado, a gravata torta, a alma esgotada. "O que está acontecendo aqui?" perguntou irritado. Patrícia, teatral, mostrou o tecido rasgado. "Olha o que a sua mãe estava fazendo. Um monte de bobagens costuradas me ofendendo, falando mal da gente." Ele olhou para mim. Um olhar rápido, indecifrável. Depois suspirou. "Mãe, por quê?" Essas 3 palavras me atingiram como uma facada, porque no porquê dele havia tudo: o cansaço, o desprezo, a covardia. E ali eu finalmente entendi. Não adiantava mais tentar ser ouvida. Fiquei de pé, devagar, e respondi com calma. "Porque o que não se fala apodrece. E o que a senhora queria? Me envergonhar?" Ele gritou. "Não, Daniel, queria te acordar, mas já percebi que é tarde." Ele passou a mão no cabelo, frustrado. "Patrícia, deixa isso pra lá." "Como assim deixa pra lá?" Ela rebateu. "Essa velha tá delirando, Daniel. Ela precisa de ajuda." "Chega," ele disse firme. "Eu não quero mais briga." Patrícia jogou o pano no chão e saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado. Daniel abaixou a cabeça. "Mãe, por que a senhora faz as coisas ficarem mais difíceis?" Sorri. "Filho, um dia você vai entender que a verdade sempre parece difícil antes de libertar." Ele não respondeu. Saiu da sala sem olhar para trás, e eu, sozinha, me abaixei, juntei os pedaços do pano rasgado e os coloquei na caixa. Enquanto costurava os fios rompidos, pensei: ela pode rasgar o tecido, mas nunca vai apagar o que já está bordado no destino. Naquela noite, me tranquei no quarto e voltei a costurar os pedaços. Cada ponto era um recomeço, um desafio à destruição. No meio do tecido, costurei uma nova frase: "Tudo o que é quebrado pode ser refeito, até o coração de uma mãe." Horas depois, ouvi risadas no quarto deles. O som era o mesmo de sempre, falso, vazio, forçado. Mas havia algo diferente, uma sensação. Como se aquela risada fosse o prelúdio de uma queda. Abri a janela e olhei para o céu. A lua parecia mais clara naquela noite. Ou talvez fosse eu que finalmente enxergava melhor. A brisa fria tocou meu rosto e eu entendi. A humilhação tinha terminado. Agora começaria o ajuste. Guardei o pano pronto dentro da caixa e fechei com um nó firme. No dia seguinte, eles tomariam café como sempre. Mas, dessa vez, o silêncio da mesa seria outro. O tipo de silêncio que antecede o espanto. Porque o que eu deixaria sobre aquela mesa não seria mais um simples bordado. Seria o reflexo da própria consciência deles, costurado ponto por ponto, com o fio mais afiado que existe, o da verdade. Naquela madrugada, acordei antes do canto dos pássaros. A casa dormia, e o silêncio era tão denso que parecia respirar. Olhei ao redor do quarto. As paredes frias, a cômoda antiga, a caixa de costura sobre a mesa. Tudo parecia igual, mas dentro de mim, algo havia mudado. Eu já não era a mulher que chegou ali implorando por aceitação. Eu era a mulher que agora decidiria quando partir. E como? Sentei-me na beira da cama e passei os dedos sobre o tecido dentro da caixa. Os pontos vermelhos e pretos contavam a história que ninguém quis ouvir. Era como se o pano pulsasse. O bordado estava completo e vivo. Respirei fundo. Peguei um caderno velho e escrevi um bilhete curto, com letra firme. "Obrigada por me ensinarem o valor do silêncio. Amanhã, ele vai gritar por mim." Dobrei o papel e o coloquei sobre o pano. Depois, cobri tudo com o lenço branco que usei no funeral de Augusto. Fechei a caixa, amarrei com uma fita vermelha e a deixei sobre a mesa da cozinha, bem no centro, onde ninguém poderia ignorar. O relógio marcava 4 da manhã. Preparei o café pela última vez. O cheiro forte do pó moído invadiu o ar, misturado com o frio do amanhecer. Enquanto a água fervia, ouvi o vento batendo nas janelas, como se o mundo lá fora me chamasse. Abri a porta e vi o céu clareando aos poucos. Peguei minha bolsa, só algumas roupas, o documento e a foto de Daniel pequeno, com Augusto no colo. Aquele era o meu tesouro, a lembrança de um tempo em que ainda existia amor. Dei o último gole no café, deixei a caneca na pia e olhei uma última vez para casa. Na sala, as sombras ainda dançavam nas paredes. Por um instante, vi o reflexo de mim mesma no espelho. Cansada, mas serena.
Era o rosto de uma mulher que já não devia nada a ninguém. Fechei a porta devagar, sem fazer barulho. O som do trinco soou como um ponto final. A rua estava deserta. O ar frio cortava o rosto, mas o coração ardia quente. Caminhei em direção à estrada, sentindo o chão úmido sob os pés. A cada passo, uma lembrança. O primeiro dia que entrei naquela casa. O primeiro sorriso de Daniel. O primeiro olhar de desprezo de Patrícia. Tudo vinha como um filme silencioso, mas agora sem dor, apenas como capítulos encerrados. Quando alcancei o portão, me detive. Olhei para trás e sussurrei. Agora é com vocês. A luz da cozinha ainda estava acesa. E sobre a mesa, a caixa me esperava. Paciente, como uma testemunha. Caminhei até a esquina e peguei o primeiro ônibus que passou. O motorista, um senhor de barba grisalha, olhou para mim com gentileza. Vai para onde, dona? Para onde o destino quiser me levar. Sentei na janela. A paisagem passava devagar, como se o tempo me observasse partir. E pela primeira vez em muitos anos, senti o gosto da liberdade. Ela tem sabor amargo no começo, mas depois se torna doce. Enquanto o ônibus seguia a estrada afora, imaginei o que aconteceria naquela casa quando o sol nascesse. Eles desceriam, ainda sonolentos, buscando o café. Veriam a mesa arrumada, a caixa, o bilhete. Patrícia abriria primeiro. É claro que abriria. A curiosidade sempre foi seu maior pecado. E quando as palavras bordadas se revelassem diante dela, o chão sumiria sob os pés dos dois. Imaginei o silêncio que viria. Não o silêncio frio de desprezo, mas o silêncio pesado da consciência. Aquele que dói, que sufoca, que mostra o rosto da verdade. Fechei os olhos e sorri. Era quase poético. A mulher que foi calada deixaria sua voz estampada num pano. E eles, que tanto me mandaram silenciar, agora teriam que ouvir sem poder responder. Depois de algumas horas, o ônibus parou num pequeno vilarejo. Desci, olhei ao redor e vi uma pensão simples, com janelas floridas e cheiro de pão fresco. Entrei. A dona, uma senhora baixinha e simpática, perguntou: A senhora vem de viagem? Vim deixar um passado para trás, respondi. Ela me deu um quarto no fundo, com vista para um pomar. O cheiro das laranjeiras me trouxe lembranças da infância. Abri a janela, sentei na cama e deixei o vento entrar. Foi ali que chorei. Não de tristeza, de alívio. Pensei em Daniel, em como o amor pode cegar, em como, às vezes, o silêncio é o último grito de quem ama demais. Mas também pensei que, talvez, ele ainda tivesse salvação, porque o arrependimento chega tarde, mas chega. Naquela noite, antes de dormir, tirei o retrato de Augusto da bolsa. Olhei nos olhos dele e murmurei: Fiz o que precisei fazer, meu amor. E juro que senti, lá no fundo, como se ele tivesse respondido: Finalmente, Helena. Deitei e fechei os olhos. O sono veio rápido, leve, sem culpa. Pela primeira vez, dormi em paz. Enquanto isso, lá longe, naquela casa, o dia nascia. E com ele, o grito do silêncio que deixei para trás, costurado, ponto por ponto sobre a mesa do café. O sol mal tinha atravessado as cortinas quando Patrícia desceu as escadas, bocejando e resmungando. O salto das sandálias batia no piso frio, ecoando pela casa vazia. Daniel ainda dormia, ou fingia dormir. Ela abriu a geladeira e bufou. Essa velha nem café deixou pronto, murmurou. Inútil até o fim. Foi até o armário buscar o pó e, ao virar-se, notou algo sobre a mesa. Uma caixa, coberta por um lenço branco e uma fita vermelha. Ela franziu o senho. Que porcaria é essa? Resmungou, aproximando-se. O bilhete estava em cima, com a caligrafia firme de Helena. Obrigada por me ensinarem o valor do silêncio. Amanhã ele vai gritar por mim. Patrícia riu, debochada. Dramática até o último dia. Aposto que foi embora chorando. Mas lá no fundo, um arrepio percorreu-lhe a espinha. O ar da cozinha parecia mais pesado, como se as paredes guardassem um segredo. Chamou pelo marido. Daniel, acorda! Sua mãe deixou uma caixa aqui? Ele apareceu no corredor, ainda de pijama, o rosto pálido. O quê? Olha isso! Mostrou o bilhete. A velha foi embora e deixou um teatrinho pra gente. Daniel se aproximou devagar. Quando viu a letra da mãe, o peito apertou. Reconheceu cada traço, cada curva.
Havia algo de firme naquela escrita, uma força que ele não lembrava de ver há muito tempo. Abre logo, disse Patrícia impaciente. Mas ele hesitou. Espera. Espera o quê? Eu não sei, respondeu. Só espera. Patrícia bufou e puxou o lenço. O tecido caiu sobre o chão, revelando o bordado. Daniel engoliu seco. O pano, enorme, se desenrolou lentamente, deslizando pela mesa como uma onda. As primeiras palavras apareceram em vermelho. Letras grandes, costuradas com precisão. O filho que se cala, mata a mãe devagar. Patrícia deu uma risada nervosa. Meu Deus! Ela surtou, mas Daniel não respondeu. Os olhos dele estavam fixos naquelas linhas. Cada ponto parecia latejar. Continuou lendo. Nem todo veneno vem em garrafa. Alguns usam perfume. Vi o amor morrer entre a louça suja. As mãos de Daniel tremiam. O pano seguia, e quanto mais avançava, mais as palavras se transformavam em espelhos. Lá estavam frases que só alguém que ouvira conversas escondidas poderia escrever. As mentiras de quem divide a cama com a traição. Os sorrisos que se apagam quando o telefone toca. Patrícia empalideceu. O que é isso, Daniel? Ele levantou os olhos, confuso. Você contou alguma coisa para ela? Eu? Tá louco? Essa velha inventou tudo isso para te colocar contra mim. Mas Daniel continuava lendo. O bordado seguia como um rio de verdades, cada frase mais profunda que a anterior. E, de repente, ele parou. Porque ali, bem no centro do pano, estava uma linha bordada em preto, a cor do luto. Enquanto você dormia, ouvi o som das mentiras no quarto ao lado. O coração dele gelou. Lembrou das noites em que acordava com barulhos estranhos, sussurros, risadas abafadas. Lembrou de quando perguntava, e Patrícia dizia: Você sonhou. Mas o pano não mentia. O pano falava. Patrícia tentou arrancar o tecido da mesa. Chega disso! É invenção! Daniel segurou firme. Não! Você não vai rasgar o que sobrou da minha mãe! Ela deu um passo para trás, assustada com o tom dele. Era a primeira vez, em anos, que via aquele olhar. O olhar de um homem, e não do filho obediente. Me diz a verdade, exigiu. Você me traiu? Daniel, não começa. Responde. Era você quem não me dava atenção, gritou ela. E agora quer se fazer de santo? O silêncio que veio depois foi sufocante. A casa inteira parecia esperar. Daniel passou as mãos pelo rosto, o corpo trêmulo. Você destruiu tudo. Ele olhou de novo para o pano. As últimas linhas estavam costuradas em azul. Calmas, tristes, quase ternas. O amor não morre. Ele só se cala. Mas quando o silêncio fala, ninguém escapa do som. Daniel sentou-se, sem forças, os olhos marejados. Era como se cada palavra fosse uma carta escrita direto na alma. Ela sabia, murmurou. Ela sabia de tudo. Daniel, por favor. Ele a interrompeu com um gesto. Vai embora, Patrícia. O quê? Vai. Agora, ela o encarou incrédula. Você enlouqueceu. Não. Finalmente acordei. Ela tentou argumentar, mas ele não ouviu. Saiu da cozinha, subiu as escadas e bateu à porta do quarto. Patrícia ficou ali, sozinha, olhando para o pano aberto sobre a mesa. O bordado parecia encará-la. As frases pareciam respirar. De repente, o relógio da parede começou a tocar as 7 badaladas. 7 golpes secos, pesados, como martelos. E por um instante, Patrícia jurou ouvir um som vindo do tecido, um leve estalar, como se os fios se movessem sozinhos. Assustada, recuou. É só um pano, murmurou. Só um pano. Mas o olhar de Helena estava ali, invisível, costurado em cada linha. No andar de cima, Daniel abriu a gaveta e pegou a foto da mãe, a mesma que ficava guardada no criado mudo. Olhou por longos minutos. Me perdoa, mãe, sussurrou. Eu te deixei morrer em silêncio. As lágrimas caíram sobre o vidro da moldura. E pela primeira vez, ele entendeu o peso de um silêncio que durou anos. Lá fora, o vento começou a soprar forte. A fita vermelha que antes amarrava a caixa balançava sobre a mesa, como se a própria casa respirasse alívio. O bordado permanecia estendido,
majestoso e terrível, como um altar de confissões. Quando a noite caiu, Patrícia arrumou as malas e foi embora. Não deixou bilhete, nem adeus. Só o perfume barato e o eco de uma risada que nunca mais voltaria a ser ouvida. Daniel, sozinho, desceu até a cozinha. O pano ainda estava lá. Ele o dobrou com cuidado, como se tocasse algo sagrado, e o colocou dentro da caixa. Depois, acendeu uma vela. A chama tremia, projetando sombras na parede. "Agora eu entendo, mãe", disse com a voz embargada. "O silêncio sempre foi sua vingança." E a chama, como se respondesse, oscilou e se firmou, forte, imóvel. Lá longe, no pequeno vilarejo onde Helena dormia em paz, o vento soprou por entre as laranjeiras. E quem prestasse atenção juraria ouvir uma voz leve, quase um sussurro. "Eu te avisei, Daniel. O silêncio sempre fala. Há dores que não precisam ser vistas para sangrar. Às vezes, basta que alguém leia o que você costurou com o coração aberto." E naquela manhã, mesmo longe daquela casa, eu sabia que Daniel havia aberto o pano. Senti, como se os fios da agulha ainda estivessem ligados à ponta dos meus dedos. Enquanto o vento soprava pelas janelas da pensão, imaginei a expressão dele ao ver cada palavra. Os olhos marejados, o silêncio pesado. E o som do arrependimento, esse barulho mudo que só os que amaram demais conseguem ouvir. Eu sempre soube que a frente do bordado seria o primeiro golpe, mas o verdadeiro corte estava no verso. O lado que ninguém vê, onde os nós se escondem, onde as linhas se cruzam em desordem, revelando o que a aparência tenta esconder. Quando comecei aquele pano, decidi que o verso seria a parte mais importante. Ali, costurei as verdades que poderiam destruir, as que eu não teria coragem de dizer em voz alta, os nomes, as datas, as provas. Durante meses, enquanto eles dormiam, escutei. Gravei cada palavra na memória. A voz de Patrícia ao telefone, rindo com alguém que não era meu filho. As promessas de encontros, os planos, as mentiras disfarçadas de carinho. E também ouvi o que Daniel dizia sozinho, quando pensava que ninguém escutava. "Ela tem razão. Eu devia ter internado minha mãe." Cada palavra dessas foi costurada com dor, mas também com paciência. Afinal, não há vingança mais precisa do que a que se escreve com amor e tempo. Na manhã seguinte à minha partida, Daniel desdobrou o pano novamente. Achou que era apenas um bordado, mas, ao virar, viu o avesso, e ali o choque o atingiu como uma pancada. No verso, entre os nós das linhas, havia mensagens ocultas, pequenas frases costuradas com fio escuro, quase invisível. Era preciso olhar com atenção, aproximar os olhos, tocar o pano com as pontas dos dedos para percebê-las. E ele percebeu. "O segredo da tua esposa mora no número 309 da Rua das Acácias. Procure o nome César Monteiro nos registros bancários. A traição começa quando o silêncio vira hábito." Daniel caiu sentado. As mãos tremiam, o coração acelerava. Ele pegou o telefone e começou a procurar. E quanto mais buscava, mais descobria que cada linha era uma pista. Abriu o computador e digitou o nome. César Monteiro. Apareceu uma empresa. E, entre os documentos, o nome de Patrícia. Contas conjuntas, transferências, depósitos. O chão sumiu sob seus pés. Era como se o pano, com suas linhas confusas e coloridas, tivesse se transformado num mapa da verdade. Enquanto isso, no vilarejo onde eu estava, o dia seguia calmo. As laranjeiras balançavam e eu tomava café com pão caseiro. Mas dentro de mim, o coração ardia. Não de ódio, mas de justiça. Porque não há nada mais triste do que ver um filho escolher o amor errado e esquecer o amor que o criou. Daniel passou o dia mergulhado em lembranças. Cada riso de Patrícia agora soava falso. Cada mãe, fica quieta, que ele disse ganhava o peso de uma faca, e o pano, estendido sobre a mesa, parecia olhar para ele. "O que você fez comigo, mãe?" murmurou. "O que você fez?" Mas ele sabia. Eu apenas devolvi a ele o que me deram. O espelho da verdade. À noite, ele foi até o quarto. O guarda-roupa de Patrícia ainda estava cheio. O cheiro do perfume dela pairava no ar. No chão, encontrou um envelope caído. Dentro, uma cópia de um contrato. Venda de parte da casa. A
assinada por ele, falsificada por ela. Patrícia planejava ir embora havia meses, com tudo: dinheiro, móveis, até o carro. Daniel caiu de joelhos. A mente girava. A vergonha, o arrependimento, a solidão. E o pano, sobre a mesa, o observava em silêncio. Lá no vilarejo, olhei para o céu. As nuvens passavam lentas, como fios brancos costurando o azul. Fechei os olhos e sussurrei: que o meu silêncio seja o som que ele precisa para acordar. Na manhã seguinte, recebi uma carta. Não esperava. Era de Daniel. A caligrafia trêmula, o papel amassado. Mãe, eu li tudo. Eu vi o que a senhora fez. E por mais que doa, sei que mereci. Patrícia me destruiu, mas fui eu quem te abandonou primeiro. Eu não sei se um dia a senhora vai querer me ver, mas eu queria dizer que agora entendo o que é o silêncio. Ele não é vazio. É o eco da verdade que a gente finge não ouvir. Me perdoa. Quando terminei de ler, as lágrimas já escorriam. Dobrei a carta e a coloquei dentro da caixa de costura. O pano, agora em algum lugar nas mãos dele, tinha cumprido seu destino. O que eu bordei não foi vingança. Foi libertação. Dele e de mim. Mas por mais que o coração se aquecesse com o perdão, algo dentro de mim dizia que ainda havia mais. Porque, entre as linhas do bordado, costurei um último segredo. A frase que nunca mencionei a ninguém. A que explicava tudo. A que guardava o motivo por trás de tudo o que fiz. Nem o sangue é capaz de esconder a verdade. Daniel, você não é filho de Augusto. Sim, essa era a ferida mais profunda. E estava lá, escondida, onde só os olhos dele poderiam encontrar. Porque, no fundo, a vida é isso. Uma teia de verdades escondidas em panos que o tempo desfia. Enquanto ele descobria o próprio passado, eu me sentia leve. A dor se transformava em ar. E o vento soprava pelas janelas da pensão, fazendo as cortinas dançarem, como se o mundo inteiro finalmente respirasse junto comigo. Dizem que o silêncio é o som das verdades que o coração não quer ouvir. E naquela manhã, mesmo longe daquela casa, eu o escutei. O silêncio de Daniel atravessou as distâncias, mais alto do que qualquer grito. Era o som do arrependimento. Eu estava sentada na varanda da pensão, tomando café e olhando o movimento da rua. O mundo ali era simples, crianças indo à escola, mulheres abrindo as janelas, o cheiro de pão recém-assado. Mas dentro de mim, algo pulsava, uma inquietação que não me deixava em paz. Peguei a carta dele outra vez e reli cada linha. As palavras estavam borradas pelas lágrimas que caíram sobre o papel. Me perdoa, mãe. Eu só percebi o que perdi quando vi a casa vazia. Fechei os olhos. A casa vazia. Foi assim que ele descreveu o que restou depois que Patrícia foi embora. Ela levou tudo. Os móveis, o carro, o dinheiro, até as roupas de cama. Deixou apenas o eco dos risos que fingiam felicidade. No início, Daniel achou que era castigo, mas com o passar dos dias, percebeu que era libertação. Ele andava pelos cômodos e via as marcas nas paredes, lembranças do que um dia foi amor e virou vergonha. Cada canto parecia repetir o som da minha voz, pedindo para ele abrir os olhos. O pano ainda estava sobre a mesa, dobrado, limpo, respeitado. Ele não teve coragem de escondê-lo nem de jogar fora. Era o único objeto que restava naquela casa. O último laço entre nós. Nas noites frias, ele dormia no sofá, segurando o pano no colo. E dizia sozinho para ninguém ouvir: eu devia ter te ouvido, mãe. Enquanto isso, aqui no vilarejo, eu tentava me acostumar com a paz. Mas a paz também pesa quando o amor ainda dói. Eu caminhava pelo pomar todas as manhãs, sentindo o cheiro das flores de laranjeira e lembrando de quando Daniel era menino. Lembrava das mãos pequenas dele segurando as minhas, do jeito que ele corria pelo quintal gritando: mamãe, me espera! E eu sempre esperava, mas ele cresceu e parou de olhar para trás. Ainda assim, o amor de mãe é teimoso. Ele nunca morre, apenas muda de forma. E o meu amor por ele, agora, era o vento que o acompanhava nas madrugadas vazias. Dias depois da carta, recebi uma ligação. A voz era fraca, trêmula. Mãe, é o Daniel. Meu coração disparou. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Filho, eu preciso te ver. Ele engasgou. Preciso te olhar nos olhos e pedir perdão.
O tempo parou. Durante anos esperei por aquelas palavras, e agora que elas vinham, meu corpo inteiro tremia. Venha, respondi. Estarei aqui. Ele chegou 2 dias depois. Quando o vi descer do ônibus, meu peito se apertou. Parecia outro homem. Os cabelos grisalhos, os ombros curvados, o olhar vazio. Não era mais o filho arrogante que me mandava calar. Era um menino perdido, procurando abrigo. Mãe, disse ele, com a voz embargada. Eu apenas abri os braços. Ele se jogou neles como quem retorna do deserto. Choramos em silêncio, sem pressa. O tempo, por um instante, nos perdoou. Eu li o pano todo, confessou ele. Até o verso. Meu coração acelerou. Ele sabia da verdade sobre Augusto, mas eu não temi. A verdade, quando chega, não destrói, purifica. Eu não te contei porque queria te proteger, expliquei. Augusto te criou como filho desde o primeiro dia e te amou como tal. Daniel enxugou as lágrimas. Eu sei, e é por isso que dói mais. Não deixe que isso te defina, pedi. O sangue pode mentir, mas o amor nunca. Ficamos ali por horas, conversando como não fazíamos há décadas. Ele contou sobre Patrícia, sobre as mentiras, sobre o vazio que tomou conta da casa. Disse que agora entendia o que o bordado representava. Aquilo não era vingança, né? Perguntou. Sorri. Não, meu filho. Era a forma que encontrei de fazer vocês enxergarem. E funcionou, respondeu, olhando para o chão. Eu enxerguei tudo, tarde demais. Mas enxerguei. À tarde fomos caminhar pelo pomar. O sol se escondia entre as árvores e o ar cheirava a laranja e perdão. Daniel caminhava devagar, como quem carrega o peso do mundo, mas algo nele parecia mais leve. Mãe, eu queria recomeçar, disse. Posso? Recomeços sempre cabem dentro de um coração arrependido, respondi. Ele sorriu. Um sorriso tímido, o primeiro verdadeiro que vi em muitos anos. E naquele instante, percebi que, apesar de tudo, meu filho ainda estava ali. O menino que um dia corriam no quintal, o homem que o mundo machucou, o ser humano que finalmente entendeu que amor não é controle, é escuta. Quando a noite caiu, ele me ajudou a fechar as janelas. Depois, sentamos na varanda, lado a lado. As estrelas começaram a surgir, uma por uma, como pontos de luz costurados no céu. Bonito, né? Ele disse. É o bordado de Deus, respondi sorrindo. Nenhum fio está ali por acaso. Ficamos em silêncio, contemplando o céu. E pela primeira vez, o silêncio entre nós não era vazio. Era paz, era cura. Naquela noite, antes de dormir, o ouvi sussurrar. Mãe, obrigado por não desistir de mim. As lágrimas me vieram, mas desta vez foram suaves. Porque entendi que às vezes a vingança mais poderosa é ver o arrependimento florescer no coração de quem um dia te feriu. O silêncio, enfim, cumprir a sua promessa. E a casa, aquela que um dia me expulsou, agora morava dentro dele, reconstruída com o que restava de amor. Há finais que não são feitos de aplausos, mas de respiros. E o meu começou numa manhã clara, quando o sol atravessou as cortinas do pequeno quarto e pousou sobre o retrato de Augusto. O mesmo sol que, anos atrás, iluminou o dia em que ele me prometeu amor eterno. Sorri. Ele cumpriu, porque, de algum modo, seu amor ainda vivia, em mim, em Daniel, e até nas cicatrizes que o tempo deixou. Daniel ficou comigo por semanas. Ajudava na pensão, conversava com os vizinhos, reaprendia a viver. Aos poucos, o peso nos ombros dele foi diminuindo e a culpa virou saudade. Uma saudade mansa, quase bonita. Às vezes, o via sentado na varanda, com o pano dobrado nas mãos. Ele o trazia sempre que vinha me visitar. Dizia que era o pedaço da mãe que fala sem voz. Certa tarde, enquanto regava as plantas, ele perguntou: Mãe, por que deixou o pano sobre a mesa? Sorri. Porque é o único lugar onde todo mundo se senta para olhar de frente uns aos outros. Ele ficou pensativo. E o que ficou sobre a mesa, mãe? Tudo o que eu não consegui dizer em vida. Ele assentiu. E o que a senhora queria que eu fizesse com ele agora? Guarde. Mas não para lembrar da dor, e sim para nunca mais se esquecer do valor do silêncio. Naquela noite, o céu estava especialmente bonito. As estrelas pareciam mais próximas, como se tivessem descido para nos ouvir conversar. Augusto adorava noites assim,
comentei. Daniel sorriu. Ele teria orgulho da senhora, mãe. E de você também, filho. Ele abaixou os olhos. Ainda sinto vergonha. Vergonha é o primeiro passo de quem quer ser melhor. O tempo passou devagar naquele vilarejo. Os dias eram simples, mas cheios de paz. E aos poucos percebi que o silêncio que antes me feriu agora me protegia. Era um silêncio novo. Não o da submissão, mas o da liberdade. Daniel começou a me ajudar com as costuras. Aprendeu rápido. Os dedos dele, antes duros, agora moviam-se com delicadeza. Engraçado, ele dizia. Dá para sentir o coração no movimento da agulha. É porque cada ponto é um pensamento, expliquei. E o pano guarda tudo o que a gente não tem coragem de falar. Foi então que tive uma ideia. Peguei um novo tecido branco e entreguei a ele. Comece um novo bordado. O que eu escrevo, mãe? O que o seu coração quiser. Ele ficou pensativo, depois começou a costurar. E quando terminou, me mostrou. Em letras azuis estava escrito: o amor que cala também ensina. Eu te escuto agora, mãe. Chorei. Mas foi um choro leve, de gratidão. Ali, percebi que minha missão estava cumprida. Dias depois, ele disse que precisava voltar para a cidade. Preciso colocar as coisas em ordem, mãe. Vender a casa, recomeçar. Assenti. Recomeços são pontes, não castigos. Vá. Antes de partir, ele me abraçou com força. Posso levar o pano comigo? Deve, respondi. O pano é seu agora. Quando ele se foi, fiquei observando o ônibus sumir na estrada. O vento balançava as árvores e o som das folhas era como uma prece. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. Não por ter vencido, mas por ter sobrevivido com o coração inteiro. Semanas depois recebi outra carta. Era de Daniel outra vez. Mãe, voltei a casa. Está vazia, mas limpa. Vendi tudo o que restava e deixei o pano sobre a mesa. Fiz o que a senhora me ensinou. Sentei diante dele e olhei em silêncio. E percebi que o pano não é sobre dor. É sobre amor costurado com lágrimas. Quero que saiba. Aprendi a escutar o silêncio sem medo. Te amo. Quando terminei de ler, um sentimento de paz me envolveu por completo. Aquele era o final que eu nunca soube escrever. O perdão costurado pelo tempo. Levantei-me, caminhei até a janela e olhei para o horizonte. O sol se punha lento, tingindo o céu de dourado, e naquele instante tive a sensação de que Augusto sorria em algum lugar entre as nuvens. Sim, ele sorria, porque a família que um dia se desfez agora se costurava de novo, não com agulhas e linhas, mas com arrependimento e amor. Sentei à mesa da pensão e abri minha caixa de costura. Havia sobrado um pequeno pedaço do pano antigo, o que Patrícia havia rasgado. Peguei a agulha, enrosquei um fio branco e escrevi a última frase da minha vida. Nem toda dor precisa de resposta. Algumas só precisam de tempo. Quando terminei, dobrei o tecido e o coloquei dentro da caixa ao lado da carta dele. Depois fechei com calma, como quem encerra um livro. A noite chegou e o silêncio voltou a preencher tudo. Mas dessa vez era um silêncio doce, o mesmo que vem depois de uma música que termina no tom exato. Peguei o retrato de Augusto e disse baixinho: agora sim, amor. O pano está completo. Fechei os olhos e deixei o vento entrar pela janela. O cheiro das flores do pomar me envolveu e um sorriso nasceu sozinho, porque finalmente compreendi. Às vezes, o destino não quer que a gente vença ou perca, quer apenas que a gente aprenda. E o que ficou sobre a mesa, no fim de tudo, não foi um bordado. Foi a história de uma mulher que aprendeu a costurar a própria liberdade com as linhas do silêncio. Hoje, quando olho para trás, percebo que o tempo não apaga nada. Ele apenas ensina a olhar diferente. As cicatrizes que um dia me fizeram chorar, agora são lembranças que me fazem sorrir. E o silêncio, aquele mesmo que me sufocava, virou o lugar onde finalmente encontrei paz. Meu filho aprendeu. Eu também. Porque a vida, no fundo, não se trata de vencer ou perder, mas de entender o valor de cada fio que nos costura aqueles que amamos. E se um dia alguém te mandar calar, respire fundo, espere e use o seu silêncio como resposta. Ele fala mais do que qualquer grito. Mas antes de encerrar, quero te fazer um pedido muito especial.
Se inscreva no canal, deixe o seu like e conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Saber que você está aqui, ouvindo cada história com o coração aberto, é o que me dá força para continuar costurando palavras. Para você. Até a próxima história. Com carinho, Helena.